Olá, bem-vindos ao programa Vida Acadêmica, o programa que leva a academia até você. Hoje estamos entrevistando a professora doutora Vilma Aguiar, que tem uma trajetória no campo das ciências sociais, fez essa graduação aqui em Ciências Sociais na USP, o mestrado em Ciências Sociais em Filosofia na USP e o doutorado na Unicamp também em Ciências Sociais. Eu conheço a Vilma há uns 14 anos, talvez, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Na verdade, foi a própria Vilma que me trouxe para o Grupo Uninter. Sim. Então, é com grande satisfação que nós recebemos você hoje aqui, professora Vilma. Prazer é meu, Vanessa. Um grande prazer estar aqui, colaborar com você, com o seu programa, que é bem legal, né? A ideia é muito legal. É um enorme prazer estar com você. Obrigada. A ideia do nosso programa, professora, é levar, porque a gente vê, especialmente no nosso campo, que é das ciências sociais, as discussões elas ficam muito voltadas para os acadêmicos, né? Os congressos são para os acadêmicos, os encontros são para os acadêmicos, as defesas das monografias, das teses, das dissertações, elas são também para os acadêmicos, né? É um mundo fechado. É um mundo fechado. E a ideia do programa é um pouco isso, né? Levar um pouco do trabalho, do que foi feito no mestrado, do que foi feito no doutorado, para levar para as pessoas efetivamente o que a gente faz na academia, né? Para que seja um mundo não tão hermético assim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória. O que te trouxe para o campo das ciências sociais? Bom, daí é uma história que começa em outra encarnação quase, né? Faz tanto tempo. Eu brinco sempre, né? Outra encarnação. Eu nasci no Mato Grosso, mas depois a minha família foi para São Paulo e eu fui criada em São Paulo. Depois a minha família voltou para o Mato Grosso. Quando eu estava terminando o ensino médio, eu pensei que eu gostaria de fazer uma faculdade na época e queria fazer na melhor, né? Era um pouco a minha ideia. Então, eu queria fazer na USP, na época a USP já era melhor. E eu voltei para São Paulo, então, do Mato Grosso, com 18 anos, para fazer um curso superior. Ainda sem ter a menor ideia do que fazer, né? Porque a gente tem muito essa ideia de que que os adolescentes sabem o que querem fazer, né? E muitas vezes eles simplesmente não sabem, era um pouco o meu caso. Eu tinha uma ideia genérica, que eu queria entender melhor as relações sociais, como o mundo funcionava, mas eu não tinha muita clareza. E eu acabei decidindo pelas ciências sociais por uma coisa um pouco até aleatória. Eu estava lendo, na época, como campanha do vestibular, a USP editava uns libretos sobre dos cursos, na época não tinha internet, as informações eram muito mais restritas, né? E daí eu li a descrição de vários cursos e achei que a descrição desse curso era a que mais me correspondia àquilo que eu desejava, né? E daí eu optei por isso, e fiz vestibular e tal, e fiz o curso. Um curso difícil, né? Bastante difícil. Hoje é relativamente fácil de entrar, mas é difícil de sair, e sempre foi assim, né? Naquela época era difícil de entrar também, porque, né, não havia tantas universidades, tantas oportunidades como tem hoje. E eu fiz o curso, então, durante 4 anos lá na USP, aprendi muito. Na época, o curso tinha uma estrutura que era um pouco... Tinha uma base comum das ciências sociais e depois várias disciplinas optativas que eram mais da área de sociologia, ou antropologia, ou ciência política, que são as 3 áreas das ciências sociais. Eu fiz a maior parte das minhas disciplinas na sociologia, por uma questão de afinidade com os professores e tal. Fiz alguma coisa na filosofia, que acabou depois me levando ao mestrado na filosofia, inclusive, né? Foi uma trajetória na graduação um pouco voltada mais para questões mais teóricas, que acabou redundando num mestrado em filosofia política. Quando você escolheu o curso de Ciências Sociais, você não pensava na docência, ou já tinha um pouco essa... Não pensava. Eu nunca tive, na verdade, e nessa época muito menos, uma preocupação profissionalizante, assim. Eu não pensava o que eu vou ser, né? Qual profissão eu vou desempenhar depois. O que eu vou ser quando crescer. Exatamente. A minha preocupação era o que eu vou aprender, né? O que esse curso vai responder às minhas inquietações, às minhas dúvidas, ao meu desejo de conhecer. Eu não pensava nisso. Inclusive, isso para mim foi um problema posteriormente, porque eu tinha uma certa
Né, não tinha uma vocação clara, me parecia, para a docência, mas... E como eu não pensei nisso, eu acabei não pensando num curso que fosse, vou ser médica, porque vou fazer medicina porque eu quero ser médica, eu vou fazer direito porque eu quero ser advogada. Eu acabei optando por ciências sociais porque eram estudos que me interessavam o conteúdo e não propriamente a formação profissional. A carreira, digamos, né, a parte profissional, ela veio depois, ela foi uma consequência e não um desejo anterior, né? Até porque, assim, eu não sei na USP propriamente, mas aqui da Federal, onde eu fiz a minha formação, não há um direcionamento específico para o que você vai fazer depois, né? Terminei o curso em Ciências Sociais, e agora? Fica a grande interrogação, que me parece que é um problema, eu encaro como um problema. Depois você que fez seu doutorado na área de educação vai poder responder para a gente, né? Pesquisando o setor privado, essa falta de pragmatismo, eu até colocaria nesses termos, assim, né? Então você busca uma formação, e daí eu vejo até hoje os colegas, né, sofrendo, mas e daí, o que eu vou fazer com esse curso agora? Onde que eu vou aplicar isso no mercado? Como é que eu vou trabalhar? Eu vou ser professor, vou ser pesquisador? Assim, hoje, né, com a tua trajetória, que tem uma vasta experiência no ramo do setor privado, o que você diria hoje desse tipo de currículo que não pensa lá no mercado de trabalho? Eu acho que talvez uma possibilidade para resolver esse problema seria criar cursos, como existem, por exemplo, em outras áreas, administração, sei lá, economia, em algumas outras áreas, você tem cursos que a partir de um tronco se especializam, né? No caso das ciências sociais, ele é um curso de formação genérica, né? E que está muito mais preocupado justamente com a formação e muito menos com a profissionalização. Eu acho que isso é um problema mais ou menos comum a várias áreas de carreiras universitárias, vários cursos, né? Muitos cursos das universidades têm essa característica, os cursos de humanas até mais, né? Muito mais. E a gente talvez pudesse pensar em cursos da área de humanas que fossem profissionalizantes. Então, por exemplo, eu acho que é um pouco o caso do curso de Ciência Política aqui, por exemplo, da Uninter, que é um curso que tem uma boa formação geral, mas ao mesmo tempo ele é um pouco mais profissionalizante, né? Tem algumas áreas em que ele é mais profissionalizante. Agora, eu acho que nas ciências sociais, a maior parte das pessoas que buscam o curso de ciências sociais, que é um curso que não é tão comum, né? Praticamente ele só existe nas universidades públicas, então isso, a partir daí você já tem uma restrição bastante grande da oferta. É um curso que é procurado por pessoas que têm um pouco as inquietações que eu tinha, né? Não são pessoas que estão preocupadas em primeiro lugar com a carreira, a não ser esses que querem ser professores muito claramente desde criancinha, né? Esses são os... Esses não procuram ciências sociais. A carreira de professor, ela é uma carreira pouco desejada hoje, né? Como perspectiva de trabalho, inclusive pelo desprestígio social. Mas, infelizmente, né? Mas, de toda maneira, eu acho que considerando isso, ele cumpre o seu papel, ele cumpre, porque ele realmente é um curso que dá uma formação extraordinária. Uma boa formação. Eu acho que quando ele é bem feito, bem dado e bem, né, a formação universitária depende sobretudo dos alunos, né? Assim, a gente, muitos dos alunos, dos nossos alunos da graduação, ainda muitas vezes chegam ao ensino superior com uma perspectiva muito da formação anterior, de serem tutelados, né, de terem tudo prontinho, todas as respostas dadas, e na verdade um bom curso é o contrário disso, né? Um bom curso é um curso que é um pouco o curso que eu fiz. Mas havia uma estrutura muito grande, muito sólida, né? Professores com uma formação extraordinária, uma biblioteca muito boa. E daí eles te davam ali alguns marcos, algumas balizas e depois você se vira. Né? Você faz, exatamente, você faz a sua formação. É claro que isso numa circunstância também, no meu caso, bastante privilegiada, porque eu não trabalhei durante a graduação, fiz um curso diurno,
Porque justamente, não porque eu fosse rica, de família que pudesse custear tudo isso, mas porque a USP, justamente como universidade pública, tinha estruturas que propiciavam isso. Eu morava na residência estudantil, então não pagava aluguel, tinha restaurante subsidiado, então era um custo muito baixo para me manter como estudante full-time, né, de tempo integral. Isso realmente dá propicia uma formação muito mais sólida, né? Nesse sentido de que são anos em que você se dedica exclusivamente a isso e anos que são fundamentais, né? Anos que você não tem família, está com a cabeça fresca, tem um desejo, né, de conhecimento, de saber, tem uma abertura, então isso para mim foi muito importante, assim, foi decisivo para a tua formação. Exatamente. E durante a tua graduação, você fez monografia de qual tema? Artigos? Pois é, eu tenho essa mancha no meu currículo, mas a culpa não é minha, é da USP. A USP não tinha monografia de fim de curso. Eu não sei se hoje tem, possivelmente tem, porque é uma coisa que acabou se impondo, né? Hoje está nas diretrizes curriculares dos cursos de ciências sociais. Pois é, mas na época não tinha. Não tinha. Você fazia o curso e não tinha. É engraçado, né? A gente percebe o quanto a gente tem uma trajetória, quanto tempo já passou, justamente por causa dessas mudanças que depois se impuseram de tal maneira que parece, como assim não tinha uma monografia? Sim. Não tinha uma monografia. Sim. Então, o que aconteceu comigo foi um pouco, por uma questão pessoal, de afinidade intelectual, me concentrar mais nessas duas áreas, né? As disciplinas optativas que eu fiz dentro do departamento, eu fiz em Sociologia, e as que eu fiz fora do departamento, porque o currículo era bastante flexível, eu fiz na Filosofia. Então, eu fiz, acho que umas 4 ou 5 disciplinas na Filosofia. Inclusive, gostava muito de um professor, o nosso novíssimo ministro da Educação, o professor Renato Giannini. Fiz acho que 2 ou 3 disciplinas com ele. Ele dava aula de ética e filosofia política. E comecei a participar de um grupo de pesquisa também da filosofia, que estudava a filosofia política clássica, Hobbes, Locke, Rousseau. E foi daí, na verdade, desse grupo de pesquisa e dessas disciplinas que eu fiz na filosofia, que eu acabei indo para o mestrado em filosofia política, né? Então, por isso que não vem da monografia, veio do grupo de pesquisa. Exatamente, dessa aproximação com a filosofia. Não, eu também não acho que seja uma falha, a questão do encaminhamento que a gente dá na carreira. Agora há pouco eu conversava com a professora Joana, que é da área da educação, e a trajetória acadêmica dela se desenhou a partir dos grupos de pesquisa, né, da PUC e da Federal. Então, quer dizer, é importante porque assim, o aluno que escuta, né, a pessoa que está ouvindo a gente, ela começa a perceber que o grupo de pesquisa ela é um caminho para você buscar uma trajetória acadêmica. Sim, né? sim. Quando você sem quer... dúvida. Acho que hoje não existiria um outro caminho que não fosse o grupo de pesquisa. Sim. Já no meu tempo eu não fiz parte de nenhum grupo de pesquisa e segui direto mestrado e doutorado. Né? Então, assim, o teu mestrado, você engatou direto ali, terminou a graduação e já foi para o mestrado? O grupo de pesquisa era durante a graduação, né? Durante os 2 últimos anos, 1 ano e meio, os anos finais da graduação. E aí eu engatei direto. Eu tinha o interesse... o grupo, basicamente, estudava esses 3 filósofos clássicos, né? Da filosofia política clássica, o Hobbes, o Locke e o Rousseau. Mas eles são da filosofia mais hardcore, né? Essa é a filosofia mesmo. Eu, como vinha dessa formação em ciências sociais, eu gostei muito, me apaixonei pelo Tocqueville, né? Que é um autor que não é que ele não é filósofo, né? Ele está numa área muito indeterminada e um pouco todo mundo se aposta. Interdisciplinar, que é um escritor francês que viveu na primeira metade do século XIX e que escreveu basicamente sobre 2 grandes temas. Um foi a Revolução Francesa e o outro foi a formação do Estado americano, né? A formação da nação norte-americana. Né? Então ele tem vários textos, mas ele tem 2 grandes livros, que é a Democracia na América
que é sobre a formação dos Estados Unidos, e o Antigo Regime e a Revolução, que é sobre a Revolução Francesa. E eu fiz um mestrado, então, sobre esses dois temas. Justamente estudando um autor que tem um diálogo muito maior com as ciências sociais e a história, né? Ele é um autor um pouco mais... que transita por essas exatamente, áreas, né? Que No transita. direito, o pessoal pega muito Tocqueville também. Exatamente. Para entender, né, o que é a democracia. Professora, nessa linha, até porque você está falando, eu lembro que quando eu era aluna de graduação na Federal, eu assisti uma palestra sua sobre Tocqueville. Sim. Que foi o professor, o venezuelano, Rafael Villa, que trouxe você para dar uma palestra para nós, alunos do PET, né, e para os demais alunos da faculdade. Foi tão boa a conversa que a gente já chegou no 1 minuto. Eu vou para um breve intervalo e nós já voltamos aqui com a professora doutora Vilma Aguiar, conversando um pouco sobre o campo das ciências sociais. Até breve. Se você quer brilhar na sua carreira profissional, estude no Uninter, um dos maiores grupos de educação do Brasil. Com unidades localizadas bem no centro de Curitiba, o Uninter oferece cursos de graduação presenciais e semipresenciais com valores que cabem no seu bolso, uma equipe de professores mestres e doutores e um ensino de qualidade comprovado. O Uninter é referência em educação. Acesse uninter.com e inscreva-se. Voltamos com o programa Vida Acadêmica, hoje entrevistando a professora Vilma Aguiar, que é doutora em Ciências Sociais. Professora, a gente estava falando um pouco da tua dissertação, né, que foi sobre o Tocqueville, que eu assisti lá na graduação, e aí passou o tempo, você terminou o mestrado e foi para o mercado de trabalho. Isso? Isso, exatamente. Eu terminei o mestrado, fui para a França. Fiquei 1 ano e meio lá. Na época, meu marido estava fazendo sanduíche. E quando eu voltei de lá, nessa época eu morava em São Paulo, eu vim para Curitiba. E daí aqui em Curitiba eu trabalhei como professora na Federal 2 anos e depois comecei a trabalhar aqui na Uninter. Trabalhei aqui durante 13 anos. E o doutorado eu vim fazer bem mais recentemente, comecei em 2008. Então, você tem uma trajetória, foi para o mestrado, terminou o mestrado, aí você foi desenvolver a docência e você foi bastante para o campo da administração do setor educacional, né? A tua formação, você acha que contribuiu para essa inserção? O que você diria hoje para quem pensa num curso de ciências sociais que queira seguir essa carreira administrativa no campo da educação, gestão? Olha, eu acho que o curso de Ciências Sociais, em particular, é um curso que dá uma formação genérica muito boa, mas ela é genérica. Então, na época, é que a minha trajetória em particular, ela é um pouco particular, no sentido de que eu trabalhei no setor privado de educação superior numa época em que as coisas estavam se fazendo, né? Eu entrei aqui na Uninter, por exemplo, num momento em que a faculdade estava sendo credenciada. Então, ela estava começando. Foi numa época em que houve uma grande expansão, né, uma expansão enorme, né, muitas faculdades abrindo ao mesmo tempo, e matrículas e cursos. Isso, eu entrei aqui em 2000, né? Mas já tinha trabalhado 1 ano antes numa outra instituição aqui de Curitiba. E, rapidamente, acabei indo para a administração universitária, né, para a gestão universitária, primeiro como coordenadora do curso de Ciência Política e depois como assessora da direção e finalmente como diretora de cursos aqui da graduação aqui da Uninter. Daí um pouco, por conta, eu acho, dessa formação genérica que dava uma visão, né, ampla das coisas, dos problemas, mas também por conta de uma formação continuada que eu sempre busquei, ainda que não necessariamente sempre formalizada, né? Porque eu sempre, se eu vou trabalhar nisso, eu estudo sobre isso, né? Mesmo que não em cursos
Então, então não é que eu terminei o mestrado em 95, depois fui fazer o doutorado em 2008. Durante esse período, eu fiz um MBA em administração, isso ajudou também. Sobretudo, eu brinco, sobretudo para aprender o jargão, né? Para aprender como os administradores veem a administração, quais são os parâmetros que eles usam de análise, de desempenho, de avaliação, enfim, essas coisas todas. E posteriormente, comecei a fazer o doutorado, cujo tema era justamente o setor privado de educação superior. Então, assim, ele me ajudou, mas me ajudou como um substrato, né? Como um alicerce, porque justamente ele não é profissionalizante, então muita coisa a gente aprendeu, eu aprendi. Eu aprendi continuada. Como formação continuada e como experiência também, né? A experiência ensina muito, né? A experiência é fundamental para que você possa fazer as coisas da melhor maneira possível. E o tema da tua tese, ele nasce muito desse boom que houve no setor privado naquele momento que você comentou, e aí você, na condição de pesquisadora, você foi tentar entender um pouco disso que aconteceu no Brasil. Exatamente, porque foi uma transformação de larga escala, né? A tese que eu defendo no meu trabalho de doutorado é justamente a ideia de que no período compreendido entre o começo do governo FHC, né, em 95, ao final do governo Lula, então é um período de 16 anos, é um período que pra gente é curto, né, é um período longo, porque corresponde a 20% das nossas vidas e tal, mas historicamente é um período muito, muito curto, mas é um período em que o modelo de educação superior no Brasil, que era um modelo extremamente elitista, passou a ser um modelo muito mais acessível, né? Então, a tese é de que houve uma passagem de um modelo de elite para um modelo de acesso de massa, né? que é um modelo intermediário entre, em alguns países, você tem acesso universal, ou seja, qualquer pessoa que termine o ensino médio tem o direito, a possibilidade de fazer um curso superior, o que não acontece no Brasil, hoje, principalmente por questões econômicas e também porque nós ainda temos uma taxa de conclusão do ensino médio muito pequena, né? Sim. Tem muita gente que entra lá no primeiro ano do ensino fundamental e não consegue concluir o curso, então você tem um gargalo ali no final do ensino médio. E também porque mesmo os que conseguem, depois não conseguem pagar, não conseguem entrar numa universidade pública, enfim. Então nós temos esse modelo. Então a tese é justamente essa ideia de que nesse período houve uma grande transformação. Essa transformação foi levada a cabo principalmente pela expansão do setor privado, então das faculdades privadas. E eu busquei então compreender, de um lado, como deu-se essa transformação e, de outro lado, qual o papel do setor privado dentro dessa transformação e quais eram as características que ele assumiu ao longo desse processo. Então, esse tema, obviamente, teve a ver justamente com essa minha trajetória, porque ao longo do tempo que eu trabalhei no setor privado, eu vi as transformações acontecendo de uma maneira... era um turbilhão, né? Assim, tudo muito rápido e muito profundo também, né? Então, assim, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar no setor privado, o modelo do que era uma instituição de ensino superior era o modelo das instituições públicas. Então, todos os cargos, a hierarquia, o funcionamento, assim, eles se espelhavam nas universidades públicas porque era aquilo que tinha como referência. E durante esse tempo, que é um período curto, 10 anos, isso mudou completamente, né? O setor privado ganhou um volume, né? Se expandiu muito, se tornou um setor, basicamente um setor econômico que está se oligopolizando, né? A gente tem as empresas de capital aberto que têm comprado as pequenas faculdades, pequenas, médias e grandes também faculdades. Então, é um processo de oligopolização e também é um processo de financiarização, porque essas instituições também têm ações na Bolsa de Valores e precisam dar dividendo para os seus acionistas, basicamente. Então, isso imprime uma transformação assim, muito profunda,
né? Tudo muda. Os dirigentes das principais instituições hoje, eles vêm do mercado financeiro ou do setor de serviços, não são mais aqueles velhos professores, né, que por amor à educação e à ciência faziam a faculdade, depois tocavam a faculdade ainda baseado nesse tipo de valor. Quer dizer, isso, eu acho que nos últimos 5 anos esse modelo praticamente ficou, ele ainda existe, porque ainda existem algumas instituições que são tocadas dessa maneira, mas ele já se tornou arcaico, né? O modelo que a gente tem hoje é um modelo completamente diferente disso. É o modelo do capitalismo concorrencial internacional, né? E eu busquei compreender um pouco essa passagem, né? O que aconteceu, né, durante esse período, por que isso aconteceu, quais foram as características empresariais, inclusive, das instituições que permitiram que isso acontecesse. É muito interessante que você tem essa formação em ciências sociais que te dá uma visão ampla do cenário, né, social, político, econômico do Brasil. Aí, ao mesmo tempo, você passou, né, teve a experiência de passar pelo setor privado como gestora, como diretora, e daí você juntou esses dois olhares e conseguiu produzir um saber a partir dessa tua formação acadêmica e da tua vivência profissional. Exatamente. Né? E daí eu te pergunto assim, Vilma, isso, né, esse boom do setor privado, né, pode ser chamado de um boom, ele veio como uma diretriz nacional ou ele nasce como uma demanda dos grandes organismos internacionais? Não sei, qual que é a tua visão sobre isso? Olha, existe uma discussão enorme, né, nesse campo sobre isso, e existe toda uma corrente, principalmente que vem da área da educação, né, de pesquisadores da área de educação, que defendem isso. Os setores, os organismos internacionais ditaram um modelo, na época, para o governo FHC, e isso, aclimatizado no Brasil, redundou nisso. Eu acho que essa leitura, ela é correta, mas ela não explica tudo. E ela nem é fundamental, eu acho. Isso de fato aconteceu, tem lá os documentos, mas eu acho que, na verdade, esse modelo nasceu muito mais de uma concepção do que havia de déficit interno no Brasil, e também sobre as características do modelo que a gente tinha e que, assim, eu quero dizer o seguinte, as pessoas que conceberam e implementaram esse modelo estavam muito convencidas da necessidade dele, né, no sentido de que havia uma restrição muito grande no número de vagas, né? O modelo era principalmente o das universidades públicas, que ofereciam poucas vagas, e de pequenas instituições do interior que ofereciam, e algumas das capitais também, ofereciam alguns cursos. Não havia, por exemplo, processo de avaliação dessas instituições. As instituições não pagavam impostos, elas eram privadas na prática, mas de direito elas tinham um estatuto que lhe permitia, por exemplo, escapar de praticamente todos os impostos. Isso redundou num modelo que estava falido, né, no sentido de que não dava conta da demanda. Inclusive por isso é que em 10, 15 anos você teve uma expansão enorme, né, 300%, 400%, justamente por causa disso, por causa dessa restrição do modelo. Mas, então eu acho que tem assim, uma concepção do que o país precisava, uma concepção qual seria o papel do Estado nisso, porque obviamente a concepção era a de que o Estado precisa propiciar as condições, mas não pagar por elas necessariamente, né? Aliado a um mercado reprimido, a uma demanda social reprimida gigantesca, né? Isso propiciou esse desenvolvimento todo. Então, é uma situação em que várias variáveis intervieram e criaram essa situação, me parece. Até porque a gente falou, né, você está colocando um cenário que é mais amplo, né, de como aconteceu, e lá na ponta, assim, o outro lado, né, o aluno que ingressa, né, que até por não existir vaga no setor público, ele procura o setor privado, e ele vai lá fazer sua formação, e vai entrar para o mercado de trabalho, ou vai ser professor, enfim. Como é que para quem está na ponta o acesso ao setor privado? Porque no nosso tempo não existia isso.
Pois é, não, no tempo em que eu ia fazer a faculdade, ou eu entrava numa universidade pública, ou eu teria que entrar numa universidade privada, que custava caríssimo, que era aí também muito restrita, né? Sim. Aí continuava um sistema elitizado, né? A barreira de acesso era muito clara, ou pela sua capacidade de passar no vestibular, né, que era o grande monstro da época, ou a sua capacidade financeira de pagar uma faculdade que era muito cara. Hoje você tem uma democratização enorme, né, do acesso, não só porque as instituições se expandiram, então elas são encontradas em praticamente todas as cidades brasileiras, né, quer presencialmente, quer por meio da educação à distância. Os preços baixaram muito. Você tem programas de inclusão como o FIES e o ProUni que permitem que praticamente todas as pessoas que queiram realizar um curso e que tenham concluído o ensino médio possam fazê-lo, porque ainda que você não tenha o dinheiro para pagar mensalidade, você pode fazer um FIES, por exemplo. É que eu acho que ainda muita gente não sabe muito bem como funciona e muita gente tem medo, por exemplo, de assumir uma dívida, porque a educação ainda não é um valor tão, socialmente, tão universal no Brasil, né? Ainda você tem uma parcela enorme da população que ainda vê o curso superior, por exemplo, mesmo o curso de ensino médio, como uma coisa inatingível, né? Uma coisa que, isso não é para mim, isso não é para os meus filhos, eu sou empregada doméstica, eu sou agricultora, tem muito disso ainda, né? Mas hoje eu acho que o acesso é muito mais fácil. O que acontece, que eu acho que é um movimento também bastante grande, é que as carreiras universitárias cada vez mais remuneram menos. Né? Então, por exemplo, quando a minha tese o período que ela compreende é até 2010, que é o final do governo Lula, né? Nesse período, por exemplo, um curso superior garantia para a pessoa que se formava, na média, um salário 3 vezes maior do que quem só tinha o ensino médio, o que é muito. Né? 3 vezes mais é muito. Hoje, eu não tenho os dados exatos, mas eu sei que já caiu bastante. Tanto porque você tem, de fato, uma expansão, então mais gente qualificada está disponível, portanto, você baixa o salário, quanto porque muitas vezes a função não precisa realmente do ensino superior, né? Porque o ensino superior, ele tem um fetiche, né? Eu tenho um curso, eu tenho um diploma na parede, né? O Brasil é um país bacharelesco, né? Ainda, então, né? Eu sou formada, eu sou bacharel, eu sou isso, aquilo. Mas, muitas vezes, a função não necessita. Não necessita. Então, se a função não necessita, o empregador não vai pagar se você precisa, só porque você tem um diploma, né? Então eu acho que a gente está num momento em que isso vai ficar cada vez mais claro. O governo federal meio que pressentiu não, enfim, sabe disso, tem estudos que demonstram isso e tem a experiência internacional também e começou alguns anos atrás, em 2008, uma política para fomentar a educação de nível médio, por exemplo, a política nacional por meio da criação dos institutos federais, de fomentar a educação de nível médio técnica, justamente para formar as pessoas em nível médio que possam desempenhar funções de nível médio e que tenham um salário condizente com isso. Professora, a nossa conversa foi tão boa que já bateu 1 minuto ali faz tempo. Eu agradeço muito a tua presença aqui, Vilma. Eu acho que assim, até como trajetória, né, para quem quer entrar no campo das ciências sociais, a tua trajetória é um exemplo. Quer dizer, você começa lá como cientista social, professora, daí vai para gestão e pesquisadora, né? Quer dizer, é um campo que ele é desafiador, né? A partir do momento que você fez a tua formação, então várias outras microformações com a formação continuada, não exatamente na área das ciências sociais, mas que te deram ferramentas para desenvolver a tua função na gestão acadêmica. Então, assim, eu fico muito grata pela tua presença aqui no Uninter. Eu acho que para você também é um retorno legal, né? Voltar para uma coisa que começou há 10, 14 anos atrás. Então, muito grato pela tua presença.
Bom, Vanessa, como eu disse, foi um prazer. Foi um prazer receber o convite, um prazer conversar com você e a oportunidade de falar um pouco sobre essa trajetória meio sui generis. Mas foi um prazer, muito obrigada, agradeço. Sui generis, mas muito interessante. Pessoal, foi um prazer ter aqui nos estúdios do Uninter a professora Vilma, que é uma pessoa que faz parte de cada tijolinho que existe aqui hoje no Uninter. O dedinho dela está lá, o conhecimento dela está lá, o empreendimento pessoal dela está aqui também. Então eu agradeço muito, a gente vai ter que trazer de novo ela para falar um pouco mais dessa tese de doutorado, para entender um pouco mais dos mecanismos do funcionamento do ensino superior. E a Faculdade de Ciências Sociais, obviamente, ela deu esse aporte para que ela desenvolvesse o trabalho dela no setor educacional. Então, muito obrigada, até a próxima semana, fique com Vida Acadêmica.